Olá, alunos. Vamos dar início a mais uma aula de matemática da semana, dando continuidade ao trabalho referente aos ângulos, né? Hoje nós vamos falar sobre as retas, né? Vamos falar sobre retas no plano, entre essas posições, entre duas posições dessas retas. Nós vamos hoje trabalhar especificamente com retas paralelas e retas perpendiculares, né? Nós vamos trabalhar esses tipos de reta, vamos trabalhar também as retas concorrentes. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com 3 especificações que estão diretamente ligadas com as medidas de ângulos, né? Então, vamos trabalhar com retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, ok? Jair quer explicar para Carla como chegar ao teatro, onde eles vão se encontrar. O teatro fica na rua Pitangueiras, nessa rua aqui de cima. E Jair está observando o mapa cujo trecho está ao lado, esse daqui. De acordo com esse trecho do mapa, Jair pode dizer a Carla que a rua Pitangueiras e a rua Mar, aqui, são retas paralelas e que a rua Pitangueiras, aqui, é paralela à rua Ondas. Vamos identificar, né? Como pode ser visto no mapa, a rua Pitangueiras, essa, cruza a rua Mar. Existe um cruzamento no formato de cruz, né? Então, Jair não pode dizer que essas duas retas são paralelas. Então, a rua Pitangueiras e a rua Mar, elas não são paralelas porque elas se cruzam, certo? Entretanto, a rua Pitangueiras e a rua Ondas, nesse trecho não se cruzam e mantêm a mesma distância uma da outra. Assim, Jair pode dizer que esse trecho, a rua Pitangueiras e a rua das Ondas, são ruas paralelas. As linhas que representam as retas paralelas lembram retas paralelas. As linhas que representam as ruas são paralelas, lembram retas concorrentes. Vamos tentar explicar isso aqui de uma maneira mais simples para vocês. Olha só. Retas paralelas são retas que não se cruzam e têm uma mesma distância entre elas. Então, aqui você vai observar que as retas paralelas, elas estão a uma mesma distância, tá vendo? A rua Pitangueiras e a rua Onda. Então, elas são são em linha reta e existe o mesmo distanciamento entre elas. Não tem uma rua mais inclinada do que a outra. Quando a gente fala de retas perpendiculares, seria o caso aqui da rua Vale com a rua Mar, certo? São ruas, ou seja, são retas que em algum momento se cruzam, né? Então, essa rua Vale é uma reta concorrente com a rua Mar, ou seja, elas se cruzam. E quando eu me refiro a retas perpendiculares, seria justamente a rua Pitangueiras e a rua Mar. Porque uma reta concorrente é uma reta que se cruza, só que em formato de cruz. Então, vamos recapitular. Retas paralelas são retas que não se cruzam e têm a mesma distância entre elas, porque a gente sabe que retas são infinitas, então eu posso traçar uma reta do tamanho que eu quiser. Tá? Então, as retas paralelas, elas precisam ter a mesma distância entre elas, porque por mais que eu desenhe, em momento algum, elas vão se cruzar. Retas concorrentes são retas que se cruzam, certo? E retas perpendiculares são retas concorrentes, porque existe um cruzamento, só que o cruzamento delas é especificamente em formato de cruz. Quando essa reta concorrente tiver um formato de cruz, ela recebe o nome de retas perpendiculares, ok? Então, quando duas retas concorrentes formam 4 ângulos retos, podemos dizer que elas são retas perpendiculares, como é o caso daqui, ó, tá vendo? Duas retas em um plano são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum, ou seja, quando existe um cruzamento entre elas, tá vendo? Então, retas concorrentes são retas que se cruzam, né? Então, existe um ponto entre elas.
E a perpendicular é exatamente quando ela se cruza em formato de cruz. Aí, além de ser concorrente, ela também é chamada de retas perpendiculares. Elas formam 4 ângulos de 90 graus, certo? Então, isso aí você tem que anotar. Retas perpendiculares são retas que têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. A reta perpendicular é quando elas se cruzam em formato de cruz, certo? Duas retas em um plano são paralelas quando não tem nenhum ponto em comum, ou seja, não existe cruzamento entre elas, ó, tá vendo? Então, elas aqui, se eu inclinasse um pouquinho essa reta U, ela já não poderia ser chamada de paralela, porque quando a gente esticasse, em algum momento ela ia acabar se cruzando como uma reta concorrente. Mas aqui não, ó. São retas que têm a mesma distância do começo até o fim. Então, isso prova que elas são paralelas e que elas não se cruzam, certo? Ó, a reta R é correspondente à reta S, né? Porque elas são retas, a reta R é concorrente à reta S, porque elas se cruzam, né? O ponto P é o único ponto em que R e também S, né, são exatamente no ponto P onde elas se encontram, né? O encontro das duas retas R e S é exatamente no cruzamento do ponto P. Então, essa nomenclatura que a gente utiliza aqui ó, é para falar que nós indicamos, certo, que R é concorrente de S, certo? Então, essa simbologia aqui é utilizada para fazer a representação de retas concorrentes. Veja como é que a gente representa as retas paralelas, tá vendo? R é paralela a S, tá vendo? Então, se você encontrar essa nomenclatura na sua atividade, você já sabe que ele está se referindo a retas paralelas. Se você encontra desse jeito, ele se refere a retas concorrentes, certo? Então, esse contexto é mais para que você vá se familiarizando com essas retas, vá se acostumando com elas. Vamos continuar. Considerando que as ruas ilustradas no mapa nos dão uma ideia de retas, então aqui a gente tem a Avenida 8, a Avenida 9, a Rua 12, a Rua 20, a Rua 13 e a Rua 15. Vamos usar a geometria para entender melhor o diálogo entre as pessoas. O rapaz disse o seguinte, a Rua 15, essa, é perpendicular à Rua 13, certo? Aí isso é verdade ou é mentira? Então, eu vou focar somente nas ruas que ele me falou. A Rua 15 é perpendicular à Rua 13. E eu já aprendi que uma reta perpendicular é quando ela se cruza em formato de cruz. E isso realmente acontece entre a Rua 15 e a Rua 13. Aí a menina já diz, as avenidas 8 e 9 são paralelas. Então, 8 e 9, realmente, elas são retas e têm a mesma distância do começo até o fim. Então, isso caracteriza que sim, elas são retas paralelas, a Avenida 8 e a Avenida 9. Quando duas retas de um mesmo plano se cortam em um único ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Então, eu tenho a reta R, a reta S, e elas se cruzam exatamente nesse ponto, certo? Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Só tem um ponto em comum. Veja que eu posso representar a reta concorrente dessa forma, certo? Você não está vendo nenhum cruzamento nessa reta, mas ela é concorrente. Por quê? Porque retas são questões, elas têm tamanhos infinitos. Se a gente pegar uma régua e continuar desenhando essa reta, lá na frente elas vão acabar se cruzando em algum ponto. Tá? Então, por isso que quando a gente fala nomenclatura de retas paralelas, a gente fala que tem que ter a mesma distância no começo e no final. E aí é nítido que você observa, vê, olha a distância do ponto A, da reta A até a reta B, aqui no começo, e a distância entre elas aqui, ó. Certo? Ou seja, se a gente continua desenhando, em algum momento elas se cruzam. Então, cuidado nisso. Para ser paralela, ela precisa estar bem certinha. São duas retas iguais e tem que ter a mesma distância, tanto no começo quanto no final. Se uma delas for inclinada, ela não é paralela, ela é concorrente.
certo? Então, cuidado com essa questãozinha aí, é uma questão mais de visualização, tá bom? Ó, duas retas concorrentes que formam entre si ângulos retos são chamadas de retas perpendiculares. Cuidado, porque as retas perpendiculares, elas se cruzam em formato de cruz, mas não é obrigatório que ela seja apresentada para você nessa posição da cruz. Essa daqui também é uma posição de cruz, porém ela está deitada. Tá certo? Então, cuidado nisso aí direitinho, nesse cruzamento. Na grande maioria das vezes, ele vai vir acompanhado com essa simbologia de ângulo reto, que é esse quadradinho com um pontinho no meio. Quando isso acontece, você já sabe de imediato que a junção dessas duas retas é formada por um ângulo reto, e isso caracteriza uma reta perpendicular, certo? Quando duas retas em um mesmo plano não têm um ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam, né? Não se interceptam, não se cruzam, não se cortam, elas são chamadas de retas paralelas. Então, você precisa observar o distanciamento entre elas, certo? Então, aqui é nítido, ó, a distância que a gente tem da reta S para a reta R no começo é igual a que a gente tem no final. A mesma coisa acontece aqui, a inclinação não importa, mas a distância que eu vejo da reta U e a reta V aqui no começo é a mesma distância que eu vejo no final. Então, isso caracteriza que ela é uma reta o quê? Paralela. Olha só a diferença da estrutura dessa reta, que é paralela, para essa reta que é concorrente, tá vendo? A abertura no começo é bem diferente da abertura no final. Então, é esses detalhezinhos que você precisa ficar atento. Tá? Então, nessa aula de hoje é só essa observação de retas paralelas e retas concorrentes. Volte ao mapa, que é esse que nós estamos aqui, né? Encontre mais pares de ruas que são consideradas perpendiculares. Vamos lá. A gente viu que a Avenida 8 e a Avenida 9... Não, eu fui para as paralelas, ó. Ele quer primeiro as perpendiculares. Então, perpendicular em formato de cruz. A Rua 15 e a Rua 13 formam uma cruz. Deixa eu ver se tem outra. A Avenida 8 e a Rua 20 também formam uma cruz. Ó, porque a rua começou aqui, então a gente segue a extensão da rua toda, né? Ó, eu posso dizer que a Rua 20, ela é perpendicular à Rua 8, ela é perpendicular à Rua 9. Quando eu cruzo essas duas ruas, elas formam uma cruz, ó, tanto aqui como aqui. A mesma coisa acontece com a Rua 12, ela é perpendicular também à Rua 9, como também a Rua 12 é perpendicular à Rua 8, certo? Ó, tá vendo? Essa Rua 12, ela é perpendicular à Rua 9, tá vendo? Esse é um dos exemplos, tá? E ela também, essa Rua 20, também é perpendicular, tá? Ó, tá vendo? A Rua 20 também é perpendicular à Rua 9, tá vendo? Então, e aqui, esse é um dos exemplos que a gente tem de retas perpendiculares, e aqui a gente tem também, na sequência, o exemplo das retas paralelas, ó. A Rua 12 é paralela à Rua 20, ó, tá vendo? Existe o mesmo distanciamento, tanto no começo quanto no final. Só tem esses exemplos? Não, não só tem esses exemplos, né? Tem outros exemplos também que podem ser utilizados aqui. Deixa eu ver se tem outro de retas paralelas. Agora, de retas paralelas, eu acho que não tem, não. É a Rua 8 e a Rua 9, a Rua 12 e a Rua 20, não, 19, né? 19, a Rua 12 e a Rua 20, elas são paralelas. Agora, já a perpendicular tem várias, né? A Rua 12 é perpendicular à Rua 9, como também é perpendicular à Rua 8. A Rua 20 é perpendicular a 9, é perpendicular a 8, certo? Ou seja, ela forma uma cruz, tá bom? Agora é a vez de vocês me dizerem se vocês conseguiram entender ou não o nosso trabalho da aula de hoje. Mário quer ir ao muro pelo caminho mais curto. Veja, Mário está aqui e ele quer chegar até esse muro. Veja os caminhos que ele tem. O A, o B, o C, o D e o E. E eu quero que você me diga qual é o caminho mais curto. Em qual desses caminhos ele vai conseguir chegar mais rápido no muro?
tá bom? Qual é o caminho que Mauro deve escolher? Só uma questão de observação. Analise a imagem e me diga qual desses caminhos, né, qual desses 5 caminhos que eu ofertei para você é o mais curto, tá? Mais simples do que isso, impossível. Segundo, observe a planta de um bairro mostrada na figura abaixo, que é esse daqui. Quais são as ruas paralelas? Lembre-se, ruas paralelas são aquelas ruas que têm a mesma distância, tanto no começo quanto no final. Eu quero que você identifique as ruas que são paralelas e as ruas que são perpendiculares, ok? Tem aí várias, tá bom? Você tem várias opções aí. Não só tem uma rua paralela, não. Tem, deixa eu olhar aqui. Paralelas, tem duas. Tem 2 ruas paralelas. Vamos ver se você acha uma. Da mesma forma que perpendicular também tem 2. Vamos ver se você acha uma, ok? Vamos lá. Nesse terceiro, a gente vai precisar fazer uma análise bem interessante com relação a esse campo, né, nesse campo de futebol, essas dimensões, com relação às linhas, tá? Então, indique se as linhas a seguir são paralelas ou perpendiculares. Veja, quando ele diz as 2 linhas de fundo, ó, a linha de fundo é essa daqui. Essa linha, com relação a essa, eu posso dizer que ela é paralela ou perpendicular. Então, as linhas de fundo, essa e essa, tá? Como é que eu posso chamá-las? Paralelas ou perpendiculares? Quando eu falo da linha lateral, olha, essa daqui é a linha lateral, e a linha de fundo, olha só. Aí, obviamente, para que você saiba se ela é paralela ou perpendicular, você vai ter que aumentar um pouquinho, né? Ó, a reta paralela passando por aqui, sendo cortada pela linha de fundo, tá? Então, como é que eu posso chamá-la? Veja o movimento entre elas, ó. Linha lateral, linha de fundo. Esse corte, esse cruzamento chama-se perpendicular ou paralela. Lembre-se que as perpendiculares são aquelas que se cruzam em formato de cruz, ok? A linha do meio, em relação às linhas laterais, do mesmo jeito, para você identificar se ela é paralela ou perpendicular, você aumenta um pouquinho essa linha do meio, e aí você olha, ela se cruza em formato de cruz? Se ela se formar em formato de cruz, ela é perpendicular. A linha do meio, essa, e uma das linhas de fundo, essa com essa, certo? Ela é paralela ou perpendicular? Certo? Então, essa é a nossa atividade da aula de hoje, uma atividade apenas de observação. Qualquer dúvida que você tenha, volte na explicação, veja direitinho a forma como eu expliquei, tente responder a sua atividade, que na próxima aula a gente vai realizar a correção de todas essas questões e esclarecer alguma dúvida que tenha ainda ficado com vocês. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.